eu decidi listar, eu fiquei realmente pensando qual conteúdo que eu poderia trazer aqui para as pessoas refletir e alavancar o nível dos seus projetos ou o nível de seus serviços em automação industrial no ano de 2020. Nós estamos começando agora e acredito que tem um baita potencial aí surgindo em 2020 na área industrial. E o primeiro passo é o seguinte: o primeiro passo eu acredito que seja muito importante para você poder alavancar os seus trabalhos, aumentar o número de projetos, é você entender aonde que você está nessa escada de automação industrial. Onde que você está olhando para dentro, em seu conhecimento, o que você sabe, você consegue prestar que tipo de serviço. O primeiro passo é esse, mas não se limita. Por exemplo, eu sei muito bem fazer manutenções na parte elétrica, ótimo, mas eu quero fazer projetos em automação, maravilha, perfeito. Porque você sabe muito bem a parte elétrica e às vezes você não conhece tão bem ainda automação ou programação, integração de equipamentos, que você não pode fazer projetos. Você tem que tirar esse bloqueio, entender que se você sabe, se você já está na área, você já está com o caminho andado. Isso é muito bom. Seja você um prestador de serviço, né? Você tem uma empresa ali como prestador de serviço, como profissional autônomo, ou seja você um funcionário. Isso também é muito bom. Então você tem que entender mais ou menos como que está a dinâmica hoje da sua vida profissional. É um olhar para dentro. Esse é o primeiro passo. Bom, atualmente eu domino muito bem manutenção elétrica. Bom, atualmente eu domino muito bem manutenção mecânica. Bom, atualmente eu domino muito bem programação de CLP. Eu domino muito bem fazer algumas coisas, alguns projetos em automação. Isso é legal. Então você tem que entender quais são isso é olhar para você mesmo, olhar também para a sua experiência profissional. Aquilo que você já vivenciou até hoje e aquilo que vivenciou tanto de você praticar quanto de você vivenciou também ao experimentar, ao ver alguém fazer também. Entender mais ou menos como funciona. Sabendo disso, você consegue também olhar e entender quais segmentos da indústria, seja indústria ou comércio ali, em prestação de serviço, você pode atuar. Então isso está dentro do passo 1. Quando você olha para dentro, você sabe mais ou menos o que você já sabe, o que você tem de experiência, o que você tem de conhecimento, você simplesmente também tem noção da onde você pode atuar, da onde você pode começar a atuar. Não se preocupe em olhar muito a longe. Eu quero automatizar uma célula robótica, fazer toda a integração via rede, adotar a indústria 4.0 no meu cliente. Calma. Recomendo que você olhe para os primeiros 20 metros. Quando a gente está na estrada dirigindo, principalmente quando está de noite, o que a gente olha na estrada? A gente sabe para onde a gente está indo, correto? A gente sabe que está indo de uma cidade e indo para outra. Nós sabemos o nosso destino, nós sabemos a nossa orientação. Mas o que nós estamos enxergando? Nós estamos enxergando apenas 5, 10, 20 metros, não é isso? E nós, com apenas 5, 10, 20 metros, nós continuamos caminhando. Você continua caminhando mais 20, mais 30, mais 40 e de repente você já andou 100 quilômetros. E isso é o fator de olhar apenas para os primeiros 20 metros. Sabendo para onde você está, você vai alcançar, desde que você continue caminhando. Tá? Mais importante do que velocidade é a direção para onde você está indo. Então, entendendo muito bem isso, você consegue saber e aumentar o seu feeling para saber onde você pode atuar. Tá? Por quê? Digamos que você tenha uma baita experiência na indústria alimentícia, por exemplo. Isso vai te ajudar a entender quais são os seus possíveis clientes, se você não tem cliente. Se você já tem cliente, é legal você já entender também quais são os segmentos dos seus clientes. Por quê? A maioria dos clientes, desde que sejam um segmento específico, tem problemas parecidos. Então, um cliente vai ter o mesmo problema que um outro cliente. Sabendo disso, você pode providenciar e ficar muito bom em apenas uma solução. Sabendo e ficando muito bom em apenas uma solução, digamos qual é a solução. A solução é otimização para acionamento elétrico. Primeira solução, a solução é essa. O cliente tem muita partida direta, o cliente tem muita reclamação de baixo fator de potência, o cliente não tem controle de velocidade, o cliente ali não tem nenhuma precisão no controle, os produtos saem muito alterados em função do operador. Então você consegue entender quais são os problemas. E a partir do momento que você consegue solucionar um problema de um cliente, você pode replicar esse problema para os demais clientes, tá? Levando em consideração que você é um prestador de serviço, você tem essa flexibilidade. Agora, se você é um funcionário, cara, você já tem um cliente. O cliente é sua empresa, é uma empresa onde você trabalha. Procure soluções que você consiga agregar valor. A partir do momento que você consiga agregar valor através das soluções que você tem, você já vai para o passo de número 2. Principalmente agora, falando para os prestadores de serviço ou aqueles que são funcionários, querem abrir as suas prestações de serviço. No passo 2, você vai entender o seguinte. No mercado, muitos profissionais entram no mercado e começam a ficar bloqueados. E cara, tem muito concorrente, cara. Tem muito concorrente. Pô, eu falo um serviço, mas já tem outro falando mais barato, oferecendo um preço mais baixo que o meu.
E, cara, normal, você vai ter isso. Não vai ter como fugir disso. Mas o que boa parte das pessoas não entende, boa parte dos profissionais não entendem, é que existem, basicamente, tá? Se a gente pudesse generalizar 3 tipos de clientes. E se a gente conseguisse generalizar esses tipos de cliente em um iceberg, em uma pirâmide, por exemplo, você teria o primeiro nível, que é a ponta do iceberg. E são aqueles clientes, aqueles empresários, tá? Eles não querem automação. O empresário não quer automação. O empresário não quer inversor de frequência, não quer SLP. Ele não quer isso. Ele quer solução, ele quer resultado. Ele quer que os produtos dele sejam melhores e ele um custo menor para poder vender mais e poder ter mais lucro. Não é isso que eles querem? E alguns, na primeira ponta ali, na ponta do iceberg, o que eles querem? Eles sabem que através da automação que vai ser conseguido, ele vai conseguir esse nível de perfeição do produto. Ele vai conseguir um produto mais competitivo, né? Um custo menor, ele vai ter menos acidente, ele vai ter alta eficiência. Enfim, ele sabe do problema que ele tem e ele procura por solução. Esses clientes que já sabem que tem problema, que procuram por solução, são os clientes que estão em contato com muitas pessoas que provêm essa solução que você também pode prover. Então é o seguinte, conseguíssemos generalizar os clientes que tem. Você já fez uma análise, você sabe que segmento você tem proximidade, ou que segmento você já tem experiência, você sabe que você já vivenciou um processo, uma solução. Então nós já fizemos isso. Sabemos que esse tipo de cliente, segmento industrial em borracha, segmento industrial em alimentação, eu tenho muita experiência em injetoras de máquina, segmento plástico, o segmento de papel, eu não sei, segmento de a instalação elétrica. Legal. Você fez uma análise, esse é o passo número 1. O passo número 2 é você entender o seguinte: para você aumentar a quantidade de projetos em automação, você precisa de 2 coisas, tá? Uma coisa ou outra coisa. Ou você precisa aumentar o número de clientes, ou você precisa vender mais serviços, oferecer mais serviços para os mesmos clientes. O ideal é que você faça as 2 coisas ao mesmo tempo. Você sempre aumente o número de clientes e sempre forneça mais serviços para o mesmo cliente. Você fidelize o cliente. Mas você precisa arrumar o cliente. E se você está começando o seu negócio agora, se você está começando a prestar serviços agora, você pode ficar às vezes confuso ou você pode desanimar pensando que há muitos profissionais na indústria. Cara, mas a gente precisa de profissionais. Você não tem noção como a gente precisa de profissionais mais capacitados. Quando a gente começa a passear, né, pelas empresas, visitar as empresas, falar com os profissionais, nós percebemos que as indústrias, os empresários, eles precisam de soluções mais competitivas, né, soluções mais inovadoras. E é por isso que você precisa aprender e oferecer mais serviço. Então, há oportunidades para você sim. Se nós conseguíssemos generalizar, colocar todos os clientes aqui dentro dessa pirâmide, nós poderíamos simplesmente nivelar em 3 patamares. Esse primeiro nível aqui, seriam os clientes que já sabem que através da automação industrial eles vão aumentar a eficiência, aumentar o lucro, aumentar a produtividade. Esses clientes. Aqui são poucos clientes. Você pode perceber que dentro de uma pirâmide, o topo é menor do que o restante, não é? Cara, para você convencer esse cliente não tá difícil. O problema é que você tem muita concorrência aqui. O cara, ele já sabe do problema, ele tá correndo atrás do problema. Então, ele sempre tá recebendo informação, e-mail, folder, catálogos de vários fornecedores, sempre está recebendo visita. Nesse tipo de clientes que sabem da necessidade do seu serviço, inclusive, você tem que atuar através de geração de valor. Você tem que mostrar diferenciação no seu trabalho. Seja diferenciação no tipo de serviço, na solução que você vai oferecer para ele. Você tem que atingir esse tipo de cliente. Mas você tem a noção de que esse cliente ele está muito concorrido. Nesse segundo nível aqui de clientes, o que você tem? Você tem os clientes que sabem que através da automação eles vão ter mais benefícios para a empresa dele, seja até mesmo o seu patrão lá, o seu supervisor, o seu gerente, o diretor da sua empresa, eles sabem que através da automação ele precisa disso. Mas só que ele não faz agora. Simplesmente ele não faz agora. Ele vai deixar para depois. E pode ser que esse depois aqui seja nunca. Tá? Ele sempre está postergando. Aqui, você precisa saber, pensar o que você pode fazer e oferecer para ele agora. Ou seja, aqui você precisa mostrar para ele que ele precisa fazer agora. Você precisa pensar, por exemplo, no mercado dele. Alimentação. A alimentação está entrando um concorrente. Esse concorrente ele já está com mais automação. Você precisa se posicionar, entendeu? Você precisa mostrar para ele que ele precisa agir. Tá? Porque aqui ele está esperando, ele está deixando para depois. Aqui você precisa atingir ele
com urgência. Então você precisa mostrar para ele que ele realmente precisa adotar maneiras mais eficientes na empresa dele, seja trocando uma partida direta por um inversor de frequência, seja trocando um painel de relé, que geralmente dá problemas, por um CLP, e que terá a possibilidade de ampliação de maquinário, ampliação de produção, seja adotando maneiras de economizar energia. Enfim, aqui ele precisa agir, você precisa dar motivos para ele agir. Esse é o segundo passo do tema geral, que é como você aumentar o número de projetos em automação industrial. Agora, é aqui que está o pulo do gato. Aqui, no nível inferior, no terceiro nível, vou pintar até de laranja, é nesse terceiro nível que a maioria das empresas e profissionais não estão olhando. Então, são pequenas empresas, são médias, pequenas empresas, produtores, fabricantes de materiais, fabricantes de produtos, e eles nem sabem que tem um problema. Eles nem sabem que precisa melhorar a produção, que através de um equipamento eles poderão economizar energia, ou eles poderão fazer com que o processo seja melhor. Entendeu? Esse tipo de clientes eles têm muito problema. Há muita rotatividade de funcionários. As peças, elas mudam muito em função dos funcionários, demora muito tempo para treinar um novo operador de máquina, demora muito tempo para poder fazer uma integração de funcionário com a nova máquina, por exemplo. Esse terceiro nível aqui são empresários que eles simplesmente não sabem que é através da automação que eles vão ter melhores. É aqui que boa parte dos profissionais das empresas não está nem olhando. E você pode começar a atuar simplesmente através de uma visita. Você pode visitar a empresa, né? Começando a dialogar, entender, ver ali o primeiro ponto de contato com a empresa. Tá? O primeiro ponto de contato você pode analisar e gerar um valor para ela. Simplesmente gerar um valor, observar se tem um motor esquentando, por exemplo, fazer o primeiro contato e gerar um valor. Tá? A partir desse valor você gera relacionamento e através do relacionamento que você vai gerando mais contatos e mais vendas. Tá? Basicamente isso. Esse é o segundo passo. É você entender quais são os seus clientes e ampliar o número de clientes e projetos. Tá certo? Agora, o terceiro passo que eu quero que vocês entendam, que vai mudar a percepção de vocês, é o seguinte. No primeiro passo, eu pedi para vocês olharem o que vocês sabem fazer no universo automação. Eu sei fazer programação, eu sei fazer instalação, eu sei fazer painel elétrico. Eu estou na área de manutenção ali, eu estou próximo de elétrica, só que eu ainda não agi nada. Mas eu conheço clientes que precisam de alguns serviços ali. Eu tenho um relacionamento com esses clientes, eu tenho relacionamento com gerentes de algumas empresas. Ou eu sou funcionário e eu tenho um bom relacionamento com o gerente, ele de vez em quando ouve minhas ideias e acredito que através das minhas ideias poderá surgir algumas oportunidades para eu crescer dentro da mesma empresa. O terceiro passo, que vai te trazer grande salto na sua carreira, na sua jornada profissional, é conhecer quais são os seus parceiros de negócio. Não é porque você não sabe fazer programação de CLP que você não pode adotar um trabalho, fazer um projeto de CLP, por exemplo. Você pode fazer um projeto de CLP. Você pode vender o projeto de CLP. Olha que massa. Você pode vender mesmo não sendo especialista em programação. Você pode simplesmente adotar, fazer network com vários parceiros que conheçam, pessoas que às vezes fornecem o produto. Por exemplo, eu já fiz vários projetos para pessoas que foram até a nossa empresa e compraram produtos. Mas essas pessoas não necessariamente sabiam fazer programação ou parametrização. Só que essas pessoas tinham clientes e traziam negócio para dentro da empresa. E através dessa movimentação de negócios, elas aprendiam muito, porque tinha um profissional que desenvolvia o projeto, que entregava, eles vendiam ou fazia, por exemplo, painel, enquanto nós fazíamos a programação, ou eles faziam a instalação, né, da máquina, a instalação mecânica, enquanto nós fazíamos a integração dos painéis. Ou seja, conhecendo parceiros de negócio, você pode ampliar ainda mais o leque de serviços em automação. E a partir do momento que você começa a aumentar, por exemplo, um parceiro comercial, através desse parceiro você conseguiu fazer um projeto novo, um projeto de um nível mais elevado em automação, com a integração de equipamentos, com CLP, com IHM. A partir daí você consegue aprender, entender muito bem como foi feito, tá? Conversar com seu parceiro, fazer com que ele dialogue, mostre para você alguns passos. Você aprendeu mais. Sabe o que você faz? Oferece para mais clientes essa mesma solução. Você já tem um case, você já tem provas de que você tem a capacidade de oferecer e entregar esse resultado. Nesse terceiro passo, você permite com que
faz com que você alavanque ainda mais o número de projetos em automação e eletricidade industrial. Resumindo, o primeiro é entender muito bem, fazer uma autoanálise dos seus conhecimentos, entender quais experiências você já vivenciou, que tipo de serviço você tem mais aptidão, não que você está desprezando os outros serviços. A partir do momento que você principalmente quer trabalhar com prestação de serviço, você tem que abrir o leque um pouquinho para você poder aproveitar as oportunidades. Então, eu trabalho muito bem com instalação de inversores de frequência para sistemas de refrigeramento, acionamento de ar-condicionado, sistema de bombas ou máquinas extrusora, injetora, máquinas torno, por exemplo. Você tem que entender mais ou menos quais são as experiências que você já teve, o tipo de vivência. Por quê? Esse tipo de vivência é muito valioso, essa experiência sua é muito valiosa. Então você consegue potencializar ainda mais essa experiência a partir do momento que você encontra outros clientes que precisam dessa sua experiência, dessa sua solução que você já vivenciou, e através de parceiros que complementem aquilo que você já tem a oferecer.